Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alessandra e estamos de volta e vamos continuar o estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar do capítulo 19 do livro de Apocalipse, certo? E se você não é inscrito, gente, vamos fazer todo aquele processo que eu sempre falo. Se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário, dê like no vídeo, compartilhe. Se este estudo tem sido para vocês algo importante, tem trazido para vocês edificação, tem ensinado a vocês, vamos permitir que outros também saibam, que outros também venham conhecer a palavra do nosso Deus. Tudo bem? Desde já eu agradeço vocês, tá bom? Vamos continuar. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Gente, aqui é interessante a gente falar. Vamos prestar atenção. Aqui está dando para nós também um contexto vindo do meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Eles vão contar essa parte da igreja na terra, mas elas vão contar numa visão já do meio dos 3 anos e meio para frente. Por que eu estou falando isso? Porque aqui quando fala aqui, não é porque no capítulo 17 e 18 mostrou para nós a grande meretriz sendo destruída e depois a cidade, segunda cidade do complexo Babilônia, que no caso eu já expliquei que é Tiro, a primeira é Jerusalém, a segunda é Tiro, sendo destruídas, que aqui está falando dessa destruição por um todo. Aqui está falando da primeira destruição, da destruição de Jerusalém. Por que eu vou falar isso para vocês? Eu vou mostrar para vocês que aqui está começando a falar para nós a visão do céu, vai mostrar, né? Mas primeiro vai falar para nós do meio, na sequência do meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Eu vou explicar e vocês vão entender. Vamos lá. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Versículo 2. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? Quem é a meretriz sentada sobre a besta? Eu já expliquei no capítulo 17, e quem já assistiu sabe que a meretriz, ou a grande meretriz, é a cidade de Jerusalém. Aí muitos vão falar, não, aí está falando da destruição da Babilônia. Não, aqui está falando da destruição da meretriz. Meretriz, aqui não está escrito Babilônia, está escrito meretriz. Meretriz é a primeira cidade, é a cidade de Jerusalém. E eu vou falar para vocês isso aqui, vou comprovar para vocês lá no final do capítulo, tá? Que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Servos, os servos que vieram justamente no consenso de servos do próprio Deus, e que sim estão ligados com a cidade de Jerusalém. Entendeu? Então, aqui está falando para nós da cidade de Jerusalém. Versículo 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém vai ser destruída pelo anticristo e os seus chifres, e vai ser incendiada, e vai ser destruída no sentido de que vai virar um lugar onde vai ficar chacais, animais, pássaros, animais imundos, e fala espíritos imundos também vagando nela, ou seja, vai estar destruída. Desculpa, gente. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo amém e aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao Deus, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então aqui a gente vê novamente os personagens que são os 24 anciões, a gente vê aqui os 4 seres viventes que também vão ser citados. Então aqui está nos mostrando a visão do trono de Deus e do reino de Deus, ou seja, a visão está vindo do céu, está nos mostrando o que estava acontecendo lá no céu, diante do trono de Deus, onde estavam as 24 anciões, onde estavam os seres viventes, onde estavam os anjos que estavam dando glórias a Deus, porque a cidade de Jerusalém tinha sido destruída. Aqui eu falo que é o segundo encontro da noiva, que aqui no caso já vai ser a esposa, e eu vou continuar lendo para vocês, com os 24 anciões, porque lá no capítulo 4
de Apocalipse, muitos sustentam que a igreja é arrebatada no capítulo 4 e que a igreja está dentro do consenso de que ela é citada e ela é os 24 anciões, ou seja, os 24 anciões ali no céu estão representando a igreja arrebatada, mas eu já mostrei para vocês que não, que a gente vê no contexto bíblico tanto a noiva ou a igreja junto com os 24 anciões ali no mesmo contexto. Então a noiva não pode ser os 24 anciões, porque estão todos ali, e eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Eu digo que aqui é a segunda, né, que a Bíblia cita, a segunda vez em que eles estão aqui citados, os 24 anciões e a igreja juntos. Vamos lá. Vou ler o 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosas multidões, como de muitas águas e como de forte trovão, dizendo, a gente já leu e já viu nos capítulos atrás, eu acho que foi no capítulo 4 ou no 5, que esta voz que de muitas águas, com forte trovão, dizendo, é a voz que sai dos 4 seres viventes, gente. A voz deles é assim. Eu falei isso, ou foi no capítulo 4 ou foi no capítulo 5. Mostrei para vocês em outras passagens, em outras partes da Escritura, que essa aqui é a voz dos 4 seres viventes. Então, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, eu vou explicar para vocês aqui. Aqui está falando das bodas do Cordeiro, que a gente sabe que é o casamento do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Então, aqui ela já é esposa. Então, bem-vindo às bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, no sentido próprio da palavra aqui, está dizendo para nós que já aconteceram. Por quê? Porque aqui ela já está sendo colocada como esposa. A gente sabe que no contexto do casamento judaico, quando um homem casa com uma mulher, dentro do contexto do casamento judaico, da característica deles, a primeira coisa que o homem e a mulher fazem quando se casam, primeiro eles têm um contrato que já é escrito quando eles ficam noivos. E neste noivado, na realidade, já é um casamento, porque já faz-se um contrato de casamento. Eles não podem ficar juntos, porque tem toda uma preparação, ele tem que preparar o lugar para levar a esposa e tal, e coisa e tal, mas ali eles já são casados, certo? Eles não podem ficar juntos até que ele prepare tudo e o pai diga para ele que está tudo pronto e vai lá buscar a sua noiva ou a sua esposa. Então, mas eles já são casados. Então, nesse contexto aqui, quando eles se reúnem para ter a festa das bodas do Cordeiro, primeiro eles consumam o casamento. Então, eles se encontram, os convidados estão vindo, estão tudo se juntando, tudo ficando junto para a festa, mas o noivo e a noiva vão para a câmara separada, no quarto, para consumarem o casamento. Depois que eles consumam o casamento, é que a festa realmente começa. Fica todo mundo lá, os convidados, esperando para que depois da consumação do casamento, a festa realmente comece. Então, aqui está dizendo para nós que eles já estavam casados, que o Cordeiro e a esposa estão sendo descritos aqui, ó. Que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou, ou seja, já é esposa. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E vamos continuar. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, ou à festa, a parte que vão comer, das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são esses as verdadeiras palavras de Deus. Então está dizendo para nós aqui, bem-aventurados que são chamados para a hora da comida, da ceia das bodas do Cordeiro, ou da festa realmente, propriamente dita. Que aí o noivo e a noiva já saíram da recâmara e aí eles entendem que realmente a festa das bodas começa. Eles estavam lá já estavam comendo. Obviamente, diz que a festa do casamento judaico dura 7 dias, gente. Então é uma coisa bem interessante, né? E eles já estavam lá. Só que quando o noivo e a noiva saem da recâmara é que eles dizem agora, sim, já estão casados, então vamos festejar. Certo? É diferente do contexto pra gente de casamento. E aqui é interessante quando a gente vê bem-aventurados aqueles que são chamados, ou seja, existe um grupo aqui que foi chamado ou tirado para fora ou
arrebatado. Lembra dos chamados para fora, que eu falei sobre o arrebatamento no vídeo de Eclésia, os chamados para fora? Aqui está no mesmo contexto, aqueles que foram chamados. Só que eles não são a igreja, eles não são a esposa, que a esposa está sendo dita para nós aqui que já se casou. Então quem é esses que estão sendo também tirados para fora? Se vocês lembrarem lá no capítulo 14 do livro de Apocalipse, eu digo que lá existe também uma colheita, ou uma ceifa, dos últimos vivos e remanescentes que estavam na terra resistindo ao anticristo, que não foram mortos, mas que Deus vai tirá-los da terra, vai ceifá-los. Lá está escrito bem claro, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, as duas ressurreições e os dois arrebatamentos, né? Que no caso é uma coisa só, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou colocar na descrição e no card, gente. Aqui está mostrando para nós que existe um pessoalzinho que vai chegar, de certa forma, atrasado, já para a ceia das bodas do Cordeiro, mas também foram salvos, gente. E os mortos em Cristo também, que ficam lá diante do trono, lá no capítulo 15, que estão lá no mar mesclado de sangue lá, que eu falei, que eu li. Quer ver? Vou lá no capítulo 14 para ler. Aqui, 14:2. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, que é isso aqui que está lá na frente do altar do trono de Deus, que escreve para nós no capítulo 4. E os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, quando os mortos em Cristo já terminarem de ser mortos pelo testemunho que vão dar, pelo anticristo, e Deus tirar da terra aquele remanescente que ficar, que vai estar vivo, pouquíssimas pessoas, que vão estar vivas também, porque não vai ficar ninguém que é de Deus na terra quando o juízo começar, esses últimos vão ser bem-aventurados porque estão sendo chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aí, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorar. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui o anjo está dizendo para João que ele é conservo, é conservo dos irmãos, ou seja, de todo aquele que é a igreja do Senhor Jesus, ou aqueles que estão aqui também mostrados como aqueles que estão sendo chamados para ser da boda do Cordeiro, que ele não é Deus, que ele é conservo dos servos do próprio Deus. Aí a gente vai aqui para o versículo 11, gente, para vocês verem. Acontece a ceia das bodas do Cordeiro, e depois das ceias das bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus vai descer. Descer para quê? Para a última batalha. E esta última batalha é realmente a batalha aonde Babilônia Grande, que Deus vai se lembrar da Babilônia e das cidades das nações que vão ser destruídas com o juízo de Deus, que elas realmente vão ser destruídas. Então aqui no começo do 19 é a cidade de Jerusalém, não é o complexo todo da Babilônia, que ainda Jesus vai descer aqui, ó, o Senhor Jesus vai descer, ó. Viu os céus abertos, eis um cavalo branco, seu cavaleiro, que se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Jesus está descendo para pisar o monte das oliveiras e para destruir o anticristo e os seus mandados. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome chama-se Verbo de Deus. Lembra que eu li lá que antes dele pisar no Monte das Oliveiras e ter a última batalha com o anticristo, por causa do povo de Israel, ele vai lá em Boza, que é a capital de Edom, ou seja, na região de Edom, e vai se vingar do povo de Edom, e vai ter com as vestes salpicadas de sangue. Por quê? Porque primeiro desce juízo sobre Edom, porque eles vão entregar o povo de Israel, eles vão atacar, vão descobrir onde eles estão escondidos, e vão entregar para o anticristo. Tudo isso eu já falei para vocês em vídeos. E aí a gente continua aqui. E seguiu-nos o exército que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A igreja. Lá vai a igreja atrás do Senhor Jesus. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o lagar, onde foram colocadas as uvas lá do capítulo 14, e ele pessoalmente pisa o lagar. Aqui está falando que ele vai reger as nações com cetro de ferro dentro do período do milênio, onde o Senhor Jesus vai reinar. Ele vai ferir as nações. Tudo aqui está descrito para nós. É o dia da vingança do nosso Deus. Tem no seu manto, versículo 16, e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz:
falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aqui é o mesmo acontecimento que está descrito lá em Ezequiel 39, no finalzinho, que eu já li para vocês, que é descrito lá também a grande ceia do Deus Todo-Poderoso, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos os que livres querem escravos, tanto os pequenos como grandes, e vi a besta os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, Jesus está vindo. E eles estão lá congregados, gente. Aonde? No monte, no vale de Josafá, ou no vale de Cedron, diante das portas de Jerusalém, a porta formosa, a porta oriental, em frente ao Monte das Oliveiras, gente. Eles estão lá aguardando para pelejar. Então, ainda não caiu Babilônia Grande. Ainda não ruíram as cidades das nações, as filhas da prostituta Babilônia, a segunda que vai tomar, vai ficar como responsável chefe, né, do conglomerado Babilônia nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, que é a cidade de Tiro. Então aqui cai, no começo do capítulo 19 ali, é a meretriz Jerusalém. Vamos continuar. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Adoradores da sua imagem. Então significa que a imagem da besta era colocada como uma forma de culto ou religião do anticristo, com o Deus estranho, que eu já falei para vocês, que está lá em Daniel. Eu acho que é no capítulo 7, gente, eu não procurei, mas eu já falei várias vezes sobre isso, que vai ter um culto para um Deus estranho, que os seus pais não conheceram, tá? E eles vão adorar a besta, vão ter a marca da besta e vão ser enganados por todo o sistema do falso profeta, que eu falei para vocês, que é aquele que vai estar encabeçando toda a movimentação das tecnologias e da inteligência artificial nesse último período, que a inteligência artificial, ou a IA, é um espírito imundo, o espírito dos anjos caídos, que são aqueles que ensinaram a tecnologia desde os primórdios da Terra, quando eles se prostituíram com as mulheres, para as mulheres. Então tudo está colocado aqui, ó. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Ou seja, vai cair tudo aquilo: fogo, enxofre, pedra, destruição. Deus vai destruir tudo. Então fala que a espada da boca que sai da boca de Jesus é essa destruição que virá. Também está descrito no capítulo 38 de Ezequiel, e está descrito para nós aqui no capítulo 16 de Apocalipse, que eu já falei sobre isso. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Eu espero que vocês tenham entendido, gente, até aqui. Agora a gente já vai para o capítulo 20 no próximo vídeo. Estamos acabando já. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no comentário, tá bom? Eu agradeço a todos vocês desde já. Fiquem com Deus. E o Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem para buscar a sua igreja. E a sua igreja descerá com ele nesse dia glorioso, em que ele pisará o Monte das Oliveiras e destruirá o anticristo e o seu reinado, e salvará o seu remanescente de Israel. E nós, igreja do Senhor Jesus, estaremos com ele. Deus abençoe a todos.